Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre a resolução CIMA 094/22, em que diz que calopsita agora é animal exótico. Nos últimos dias a internet ficou enlouquecida com essa nova resolução do dia 21 de outubro de 2022, em que calopsita passou para o grupo dos animais exóticos. Enquanto eu vou te explicando a resolução, eu já vou pedir para você curtir aqui embaixo e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, ok? A primeira coisa que a gente deve pensar sobre qualquer resolução ou lei é se ela é federal ou estadual. Isso porque desde 2011 saiu uma regra em que agora os estados tomam conta dessa regulamentação da fauna. Não é mais com o IBAMA, não é mais uma coisa nacional. Cada estado determina as espécies que pode e não pode comercializar, o tipo de autorização que tem que ter para cada uma. Então cada estado tem a sua autonomia. Se a lei por acaso for estadual, vale só para aquele estado. Se for uma lei nacional, aí sim vale para o Brasil inteiro. Então a resolução de hoje vai deixar 25 estados despreocupados e só São Paulo preocupado, porque ela foi determinada pela CIMA, que é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo. Isso não significa que você não precisa assistir esse vídeo, porque São Paulo é um estado muito relevante no nosso país e muitas vezes ele serve de exemplo para outras resoluções em outros estados. Então assiste até o final, porque hoje o teu estado pode ser diferente, mas amanhã pode ser igualzinho a São Paulo. Então você já sabe o que fazer se isso acontecer. Então vamos lá aos pontos importantes dessa resolução. Do que fala a resolução em primeiro lugar? A primeira coisa que fala a resolução. Ela dispõe sobre as espécies da fauna isentas de autorização relativa ao manejo em cativeiro. Então, essa resolução ela está falando sobre as espécies que não precisam de autorização para manejo em cativeiro. Já de cara, qualquer espécie que aparecer nessa lista não precisa de autorização para manejo em cativeiro, ok? E aí o artigo 1 diz que a ideia da resolução é estabelecer a lista de espécies da fauna que não necessitam de autorização ambiental para uso e manejo em cativeiro. Então a ideia da resolução é estabelecer uma lista para essas espécies que não precisam de autorização para manejo em cativeiro. Já no artigo 2, ele organiza as nomenclaturas, o que é silvestre, o que é exótico. Então eu vou ler um pouquinho para vocês o que significa cada um de acordo com a resolução. Primeiro, fauna silvestre. Eu dei uma resumida para ficar mais fácil de entender. A fauna silvestre, nessa resolução da CIMA, significa o conjunto dos organismos do reino animal pertencentes às espécies nativas ou migratórias, ou quaisquer outras que não se encaixe em exótico. Então, tudo que não for exótico, tudo que for nativo ou migratório, que vai para outro país e volta, ou que está em águas nacionais, tudo que não for exótico é considerado, então, silvestre, tá? Independente se ele vive livre ou na casa de alguém ou algum criadouro, ou em cativeiro ou selvagem, ele ainda assim é um animal silvestre se pertencer à fauna local. Fauna exótica, conjunto de espécies, subespécies introduzidas do reino animal que estejam em vida livre ou sob cuidados com humanos, tanto faz, cuja sua área natural de distribuição presente ou passada não inclua o território brasileiro ou suas águas. Então, exótico é tudo que naturalmente não faz parte da nossa fauna, tá? Mesmo que seja um animal, por exemplo, introduzido no Brasil, sei lá, a abelha africana foi introduzida no Brasil, ela não é de origem brasileira, então ela não é considerada nativa, ela é considerada exótica, tá? Porque mesmo que hoje ela habite a nossa fauna, antigamente, passado, ela não habitava, então ela é considerada exótica. Terceiro grupo, fauna doméstica. Então, para a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, fauna doméstica é o conjunto de espécies de animais as quais passaram por processos tradicionais de manejo ou melhoramento zootécnico
tornando-se diferente das espécies que as originaram, possuindo características biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem. Um exemplo, o cão, que a gente sabe que veio do lobo, mas de acordo com o melhoramento, técnicas de manejo tradicionais, a espécie foi se modificando, foi evoluindo e virou o cão doméstico, que hoje tem um temperamento calmo, enfim, aceita as pessoas, diferente do lobo. Se você pegar mesmo um filhote de lobo selvagem, você vai ver que ele tem comportamentos bem mais agressivos, ele é bem mais arredio do que o cachorro. Então, no caso do cachorro, porque teve essa mudança, mesmo que ele se origine de um animal selvagem, como ele tem hoje uma estreita dependência do homem e vive, dependendo disso, ele é considerado uma espécie doméstica. Então, no anexo da resolução estão lá todas as espécies que são consideradas domésticas por conta dessas características. E aí, eu acho que como uma ideia de facilitar, mas para mim não facilitou nada, só complicou mais, eles colocaram uma outra denominação aqui, que seria o animal de estimação ou companhia. O que é o animal de estimação ou companhia? Indivíduo pertencente à fauna silvestre ou exótica, ou seja, a qualquer fauna, nascido em criadouro comercial autorizado, mantido sob cuidados humanos com finalidade de companhia. Tá? Então, qualquer animal que nasceu em criadouro legalizado, que você comprou e mantém ele sob companhia, é considerado um animal de estimação ou companhia. Esse animal de estimação, pelo que eu entendi, ele pode vir tanto da fauna silvestre como da fauna exótica. Você adquire, tem ele como companhia na sua casa. Eu acho que o grupo da fauna doméstica não se encaixa nisso, porque, até porque nem diz isso aqui na descrição. Mas que o doméstico, já é para animal de companhia. Então, acho que fica meio redundante. Felipe, então para que teve essa mudança? Não sei. Provavelmente por uma coisa de organização interna, tá? Então, tem muita confusão com esses nomes do que é doméstico. Então, a resolução, ela organiza direitinho. Ó, exótico é o que vem de fora, silvestre é o que está naturalmente nasceu e cresceu e se desenvolveu ali na fauna local. Animais domésticos são aqueles que evoluíram e hoje só existem no convívio com o homem, cão, gato, cabra, enfim, espécies específicas que convivem junto com o homem. E animais de estimação pode ser qualquer um desses que foi adquirido como animal de companhia. Não sei se ajudou, não sei se piorou, mas enfim. A questão é que, independente da nomenclatura, a resolução trata de animais que não precisam de autorização para manejo em cativeiro. Então, mesmo calopsita virando ali exótica, não precisa. Algumas espécies de animais silvestres estão nessa lista. Também não precisa de autorização para manejo e reprodução. Olha que interessante, geralmente o silvestre precisa. Desde que você não retire da natureza. Aí tem lá as observações. Da fauna silvestre, você pode criar e reproduzir, mas não pode tirar da natureza. Para tirar da natureza, você sim requer uma autorização especial. Quando eu fiquei sabendo dessa resolução, eu, a princípio, não fiquei preocupado, porque eu acredito firmemente que a tendência é o contrário. Não é um animal que é considerado doméstico, que não precisa de regulamentação, entrar para a regulamentação e entrar uma burocracia. A tendência, na minha opinião, é algumas espécies que estão dentro de uma burocracia saírem dessa burocracia e poderem ser reproduzidas e criadas naturalmente. A maioria das espécies que já são amplamente difundidas pelo país, elas saiam dessa história de precisar de regulamentação e entrem para a lista de animais sem autorização, porque elas já estão tão espalhadas pelo país que não tem sentido você traficar, você importar, você tirar de ninho, não tem sentido. Elas já estão tão difundidas, como é o caso do ringneck, do agapornis e muitas outras espécies. Então a tendência é que isso acabe, tá? Isso é o que eu imagino e é o que eu venho vendo acontecendo em vários estados. Eu vou deixar a resolução aqui embaixo na descrição desse vídeo. Sugiro você dar uma lida. É bem pequenininha, menos de uma folha, tá? Então você lê ali o que diz, entenda, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você não achou. Lê a lista de espécies, tá? E eu vou deixar aqui embaixo também o link para o meu curso Como Cuidar de Calopsita. Lembrando que agora, no mês de novembro,
nós temos desconto no curso. Então vou deixar o cupom também aqui embaixo. Está imperdível. Espero vocês lá. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.